Não, mas não hoje. Ah, não? Não sei se foi segunda ou terça. Então vamos lá, boa noite a todos, né? Vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos. Vamos aliviar um pouquinho o nosso peso do corpo. Vamos largar um pouco nossa cadeira, bem tranquilo. Respirar um pouco mais profundamente. Limpar o nosso coração dos conflitos, dos desentendimentos, das tribulações que passamos no dia. Trazer o nosso pensamento para esse momento presente, deixar aquilo que nos atrapalha, que nos interfere do lado de fora da casa. Vamos nos concentrar nesse momento em que estamos unidos aos espíritos da casa. Vamos pedir a proteção dos espíritos protetores que se fazem presente, para que nenhuma entidade que desvirtue o nosso trabalho, nosso estudo, nossa compreensão apareça. Agradecemos também a presença de algum espírito familiar, nossos mentores, guias, enfim, ambiente perfeito para que a gente possa entrar em contato com a linha espiritual e receber os ensinamentos preparados com tanto carinho pela doutrina espírita. Então, em nome de Jesus e de todos aqueles que cooperam para a nossa evolução na Terra, nós iniciamos o trabalho de estudo, passe e palestra da noite de hoje. Que assim seja. Pois é. Muito bem, gente, então nós vamos dar continuidade, nós estamos aí no capítulo 7 agora, Retorno à Vida Corpórea, e nós estávamos estudando semana passada o item 1, né, que é prelúdio do retorno, e nós fizemos até a pergunta 337, então hoje começamos com a pergunta 338, né? Então Kardec pergunta lá, se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar um mesmo corpo que vai nascer, quem ou o que decidiria entre eles? Olha só que beleza, né? Hã? A gente já está sabendo tudo o que está acontecendo, né? Mas assim, a pergunta dele tem uma pergunta interessante, vamos dizer assim, o Didílio, vamos pegar uma alma caridosa como o Didílio. Vamos dizer que o planejamento encarnatório do Didílio estava pronto. Nossa, filho do seu Jorginho, ia casar com a Ieda, uma encarnação ótima, beleza. Ia ter filas de pessoas querendo a vida do Didílio, né? Quem escolheria? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Está entendendo? Então, quem vai decidir daí quem é o espírito que vai encarnar? Vamos ver a resposta. Muitos podem impedi-lo, mas é Deus quem julga. Eu quero fazer um parênteses aqui, gente. Quando se refere a Deus, veja bem, quando se estuda esse Criador, esse ser, Deus, é uma coisa. Então eu estou falando de Deus, que nós não conhecemos, não fazemos ideia ainda certamente como é, tá? Mas assim, boa noite, Gabriel. Boa noite. Você faz a prece final daí, né? Essa não tem problema que perde. Não tem problema. Você pode fazer a prece final daí. Quando, dentro do estudo, a doutrina espírita nos diz assim, é Deus que resolve, é claro, gente, não é a entidade, o ser Deus, é um programa espiritual todo. Então nós estamos falando sobre, pode ser substituído inclusive pela espiritualidade, né? Então quem vai decidir isso, sei lá, os mentores, entendeu? Mas ele usa a palavra Deus para não entrar em detalhes. Então ele é como, entendeu? É como se eu tivesse que dizer assim, por exemplo, vamos dizer que o prefeito de Itaúba tivesse que decidir alguma coisa, eu diria assim, não é o prefeito que decide, talvez seja uma assessoria, ou seja, né, não é uma coisa que vai para ele. Mas a gente diz, é o prefeito que resolveu, né? Uma coisa assim, para que não fique muito criando, né, perspectivas. Mas nesse caso, vamos pôr o Didílio caindo de novo. Opa, vamos lá. Se eles estão ali já por causa de uma outra vida,
ter que vir cumprir, Aham. né, mais alguma coisa, como que um outro espírito vai querer vir se ele não está ligado ou no Didi ou na Ieda? Essa pergunta é o que o Kardec vai receber agora na resposta deles. Fique prestando atenção. Já vai lá, né? Então eles dizem assim, muitos podem pedi-lo, mas é Deus, no caso, a espiritualidade, né, quem julga. Em casos assim, qual é o mais capaz de preencher a missão a que a criança é destina? Claro, o espírito que habita o Didi hoje, né? Mas, como já disse, o espírito é designado antes, né? Não funciona assim, né? Existe toda uma preparação para aquele espírito vir habitar o corpo do Didi e ter as experiências que o Didi teve. Mas daí é nessa hora que o outro vai querer ou Não, isso não acontece. Isso aí não existe. O Kardec está fazendo essa pergunta porque ele está com uma dúvida ali. Mas isso nunca, isso é raríssimo que vai acontecer. Geralmente é feito, por exemplo. Não tem condições, né? Exato. Para cada um planejamento e assim por diante, para cada espírito. Ele diz assim, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Então já é uma programação anterior, já, né? Não tem essa coisa de... Para aquilo ali, exatamente. Não tem, né? Deu para entender então, gente? Beleza. 339. O momento da encarnação é seguido de uma perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? Então, assim, a gente viu lá que quando a gente desencarna, a gente fica num período de perturbação, né? Vamos dizer assim, como se você estivesse acordando, imagine, você dormiu bastante e acordou assim meio tonto ainda, você não sabe para que lado está. Esse é um período de perturbação que acontece quando você desencarna. Então, muitas vezes o espírito fica num estado de dormência mesmo, esperando até ele pode recuperar forças e assim por diante para entender. Isso existe também no momento da reencarnação, quando o espírito vai reencarnar, ele também passa por esse período de perturbação, fica perdido assim, todo. Vamos lá. Muito maior. Como eu disse, gente, aqui, vocês vão percebendo agora quando for afunilando as perguntas, vocês vão percebendo. Reencarnar, por isso que vocês estão aqui, é uma dádiva, já é uma bênção, vocês já passaram isso. É muito mais difícil que desencarnar, mas é muito mais difícil. Tá? Agora vem a parte fácil, que é desencarnar. Nós já fizemos a difícil, que foi reencarnar. Né? Muito maior e, sobretudo, mais longa. O espírito sai da escravidão. No nascimento, ele entra nela. Dormem bastante. Choram tanto. Vamos aprofundar um pouquinho isso. Perturbação após a reencarne. Estado de perturbação se prolonga até que a nova existência esteja claramente formada. Então é assim, essa perturbação não é um evento instantâneo. Então assim, não acontece e daqui a pouco acaba, no caso do reencarne. Mas um processo de estreitamento da consciência que acompanha o desenvolvimento biológico. Então, à medida que a criança vai desenvolvendo biologicamente, ela vai tomando consciência. Antes, essa consciência praticamente é nula, tá bom? Primeiro estágio de perturbação, são vários estágios. O primeiro dele, quando vai se aproximando o momento de encarnar. À medida que o laço fluídico se aperta com o corpo em formação, tem o laço fluídico do espírito, né? O espírito perde a lucidez do mundo espiritual. Ele começa a ficar totalmente esquecido já do que do como está o estágio dele, né? É um estado de sonolência onde as faculdades se apagam gradualmente. É um estado de sono, você vai indo para dormir, né? Esquecendo do que está acontecendo. Daí vem uma segunda questão, que é o choque da redução. Imagine uma mente vasta sendo comprimido para caber em limitações de um cérebro infantil e orgânico. Imagina só. Por isso que o nosso cérebro, uma coisa é mente, outra coisa é cérebro. A mente nossa é vasta,
tem uma capacidade e o nosso cérebro, coitadinho, não processa isso tão rápido. Tá? Então imagina no plano espiritual, a tua mente vai, produz, né, um monte. E aí agora você está dentro de um cérebro de criança, mal formado, que você tá, é como se tivesse uma limitação, você quer falar, não consegue, você sabe, está preso ali. Esse é uma perturbação que acontece nesse momento, entendeu? É um estado de sonolência onde as faculdades se apagam gradualmente, vai se apagando e você vai sumindo, a tua consciência. Né? Aí, para você ter uma ideia, e é bom em falar isso, imagina, a gente já não tem uma capacidade mental muito grande e já passa por isso. Agora imagine um espírito que é em Jesus. Para ele, o sofrimento que deve ter sido para ele caber dentro de um cérebro desse. Por isso que Jesus é o seguinte, gente. Jesus é o espírito maior em escala hierárquica que pôde caber dentro desse corpo nosso aqui. Está entendendo? Poderia vir alguém maior? Difícil. Está entendendo? Então foi por isso que o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na 625, eles falam, qual é o maior espírito que pode servir de guia e modelo para nós? Eles dizem Jesus, porque é o que cabe dentro do nosso corpo. Está entendendo? Jesus é o maior que coube aqui, nessa mente. O resto, os que estão acima dele não encarnam mais, não tem condição de encarnar nesse corpo aqui. É muito pesado. Tá? Deu para entender, não? Show. Então, imagine uma mente vasta, caber em limitações no cérebro infantil orgânico. Esse ajuste gera uma desorientação profunda, que dura todo o período fetal. Então, todo o período em que está, né, no útero, você perde completamente essa noção, né, então, porque ainda o cérebro está se formando. E aí vem o próprio, depois do nascimento, o esquecimento do passado. A perturbação é uma ferramenta que permite o véu do esquecimento. Sem esse estado confuso, o espírito reencarnaria com todas as memórias anteriores intactas, o que inviabilizaria as novas provas e os relacionamentos familiares principalmente, o esquecimento do passado. Isso acontece ali, nesse momento de perturbação. O esquecimento não é uma destruição da memória, mas o seu arquivamento no inconsciente. Não é que você vai esquecer suas coisas, mas vamos arquivar isso aí por enquanto. Não vai ser necessário. Arquivamos. Vamos aprender coisa nova. Esse aqui fica para lá. Tá? A perturbação inicial serve para limpar o palco. É como se fosse um reset, né? Tirou da tomada o aparelhinho lá para ele fazer um reset. É assim. Para que o cérebro esvazie, para que você caiba coisas novas. Para que a nova personalidade comece a atuar sem preconceitos e as culpas do passado. Aí o marco da existência formada. Quando é que realmente a gente começa a ter consciência da gente? Porque você não tem consciência de quem você é. Isso você vai gradativamente conseguindo, né? Considera-se que a perturbação começa a se dissipar apenas após o nascimento, com o primeiro grito, a respiração. Aí você diz assim, meu Deus, onde é que eu fui me meter, né? Aonde que eu estou? Né? Não conheço você, não conheço você, né? E agora? É claro que a gente sabe que tudo isso é aliviado com o sentimento da mãe, do pai, da família, aquela troca de energia que alivia tudo isso, né? Mas o espírito só retoma a consciência plena de sua nova condição, agora limitada, porque ele tem um corpo limitado, conforme os sentidos físicos se estabilizem. Então, à medida que você vai produzindo sentidos físicos, o cérebro vai madurando, os teus organismos vão madurando, aí você começa a perceber e começa a sair desse estado de perturbação. E começa, digamos assim, a tomar conta da tua nova existência. Nesse esquecimento, né, que a gente tem, por exemplo, se eu fui professor na minha graduação passada, e eu começar a estudar, eu vou ter bem mais facilidade, né, nessa área, assim. Sem dúvida. Claro. Porque ele não esquece. Tá? Não. Uma coisa é esquecer as memórias, outra coisa é esquecer as tendências. As tendências você não esquece. As tuas qualidades, aquilo que você construiu. Né? Basta ver, por exemplo,
Vamos dizer assim, para nós hoje aprender matemática é muito mais fácil do que uma pessoa, do que o nosso tataravô, por exemplo. Não é verdade? Se você pegasse, por exemplo, quando eles eram crianças, nosso tataravô, colocasse numa escola de eu hoje, eles tinham extrema dificuldade de acompanhar. E a gente acompanha fácil. Porque a gente já vem preparado com isso. Você já tem essas tendências, né? Por exemplo, a parte da informática, tecnologia. Eu estava dizendo esses dias atrás, veja só, a inteligência artificial está aí, né? Todo mundo sabe, está tudo aparecendo, agora nós vamos ter... Nossa! Você prepare, nós vamos ver coisas espantosas aí nos próximos 30 anos aí que nós vamos viver. Espantosas. Né? Mas assim, vocês já perceberam que a digitação vai acabar? Eu vejo pelo meu neto, ele não digita mais, ele só fala. Ele fala com a inteligência, ele fala com a televisão, ele fala com o computador, ele fala com o celular, eles falam. E a inteligência artificial é exatamente isso. A gente tem que acessar uma comunicação para ser entendido por ela, para que ela dê a resposta correta para a gente. Eles já sabem fazer isso. Eles não têm essa tendência. Eu já vou, primeira coisa, eu vou escrever no celular que eu quero que ela me diga. Ele não, ele fala. Estão entendendo? Então ele já vem preparado para isso, é uma tendência. Eles não perdem isso. Eles já construíram isso, entendeu? Normal. Como o touchscreen, por exemplo, né? Eu lembro, eu falo, a primeira vez que peguei meu neto no colo, na frente do computador, devia ter 1 ano, mas nem isso. Ele vai lá, ele ia na tela e puxava na tela. E nunca tinha visto no celular, nunca tinha mexido no celular. Então é uma coisa inata, que eles já aprenderam isso, né? Que é as tendências. E isso é fácil de dizer, entendeu? Facilidade para nós aprender, por exemplo, astronomia, aprender matérias que não existiam antigamente. Hoje a gente tem e aprende. Porque a gente já passou por isso e sabe. E claro, como você fala, e aí é a questão, tem algumas coisas que a gente tem mais facilidade. Né? Por exemplo, sei lá, tem gente que tem facilidade em português, tem gente que tem facilidade em matemática. Né? Eu sempre falo assim, se você tem muita facilidade em matemática, então o teu negócio essa vez é aprender português. Porque esse livro você já sabe, para você não é problema. Então você tem que estudar mais, mas eu não gosto. Mas é justamente porque você não gosta que você tem que estudar. Né? Porque é o que você precisa, tá entendendo? Então essas são as atividades que a gente vê, né? E essas crianças superdotadas, ou que têm 2, 3 anos que tocam Mozart, tocam Chopin e coisa lá, elas têm essa memória ainda que não foi bem apagada, é muito forte? É muito forte. Muito forte, e mais uma coisa, veja bem, elas vêm para fazer isso. Não é uma coisa assim, não, veja... Nada é por acaso. Se ela está ali e essa habilidade dela é aberta no cérebro dela, é porque ela vai usar isso. E é para espantar mesmo, para mostrar, para fazer, assim por diante. Né? É a mesma coisa, por exemplo, de uma doença de uma criança. A gente, ai meu Deus, a criança veio com problema respiratório. Mas, por exemplo, um espírito veio aqui numa encarnação passada, bebeu, fumou bastante e o perispírito dele foi afetado. Tá? Isso é justiça, não é nem justiça, é lei. Lei não é castigo, é uma lei de Deus. Você afetou o teu perispírito, mas você vai usar ele de novo. E agora ele já vem com problemas perispirituais. Então o que vai acontecer? Você vai nesse novo corpo afetar estômago, pulmão, os chakras dessa região. Então você vai ter esse problema. A criança vai ter esse problema. Mas isso então ela não poderia ter? Sem chance, ela vai ter, de qualquer forma. Porque, entenderam? E ela já estava sabendo quando veio para cá. Está entendendo? Você entende? Não é uma coisa que aconteceu, meu Deus, eu cheguei aqui. Não, ela sabia disso. Antes de encarnar, ela sabia, você vai ter esse problema. Por quê? Por isso. Então, nada não é permitido, mas nem tudo é lícito. Você é responsável por aquilo que você administra. Entenderam? Não existe acasos. Se a doença veio quando a criança, é porque tem que entender que o espírito que está ali naquela criança não é um espírito infantil. Às vezes é muito mais velho que nós que estamos cuidando dela. Exato, não existe, é programa. Tá? Ela mesma veio para se cercear, às vezes, de uma outra condição. Para, às vezes, não cair de novo no vício da droga, no vício do álcool, vem com problema. Eu lembro de
O Jorge, né, Bartek, lá do outro centro lá, um dia ele estava contando porque ele tinha um amigo em São Bento que chegou com 30 e poucos anos, o pulmão dele mal foi fazer o exame, um dia o médico disse para ele, escuta, mas acho que você tem que parar de fumar. Daí ele disse, mas eu nunca fumei. Teu pulmão está arrebentado. Entendendo? Então, o que é isso? Como é que é isso? Isso são consequências, o teu perispírito está jogando dentro do teu corpo físico, você imagina quanto esse cara deve ter fumado no anterior, para estar nessa condição, de chegar a aparecer no corpo físico sem fumar nada. Tá entendendo? Então é programa, não tem como escapar disso. Né? E lembre-se sempre, gente, não existe castigo. A grande maioria de nós acompanha nosso processo hoje. Tudo que nós temos de dificuldades na nossa vida são acompanhadas, né? Então, ó, à medida que a criança cresce, a perturbação se dissipa, a consciência plena retoma, mas agora focada no presente. Então agora, né, acabou a perturbação, ele está focado nessa encarnação dele agora. O que sobra do passado são tendências inatas de Dili. Os gostos, as habilidades ou até as dificuldades que ele tem. Isso vai continuar. Né? Que são ecos magnetizados, né, do que o espírito já foi, filtrados pelo véu do esquecimento. Ok? Muito bem. Alguma pergunta sobre isso aí? (340) O instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Quer dizer, é um momento de grande relevância, de grande emoção, né? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? O que vocês acham? O momento de reencarnar é um momento importante para o espírito? Meu Deus do céu, né, gente? Nós estamos falando aí, né? Estamos falando de talvez o momento mais importante dele, né? Nesse novo processo. Vamos lá. É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. Então, né? É como se eu estivesse entrando numa viagem, mas você não sabe os perigos. Você sabe os perigos e sabe que pode até morrer nessa viagem. Imagine o momento em que você está embarcando. Né? É mais ou menos assim. É isso mesmo. É mais ou menos isso. Exatamente. O Kardec faz um comentário sobre isso aí. Então ele diz assim: o viajante que embarca sabe a que perigo se expõe. Então vai para o Irã, eu sei o que vou enfrentar lá, né? Mas não sabe se naufragará, ou seja, se vai, né, sofrer morte, coisa assim. Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se vai ou não sucumbir. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte. Ou antes, de um exílio ou uma clausura. É mais ou menos uma... Por isso que eles chamam de prisão. Exato. Porque assim, você está saindo de um movimento tranquilo, que você está liberto, e vem para um lugar extremamente limitado, para cumprir coisas que às vezes você nem quer. Então é uma prisão. E você não escapa. Não tem como sair daqui. Só tem um jeito. Se matando, né? Mas aí já é um processo muito mais difícil. A gente sabe aí, né? Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo. Quer dizer, ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo do corpo. Como um homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos quando morre. Né? O espírito sabe que se reencarnará. Ele sabe que se reencarnará. Como o homem sabe que morre. Então, eles sabem que vão encarnar assim como a gente sabe que vai morrer. Né? Como este não tem consciência do fato, senão no último momento, quando chega o tempo desejado. Então, acabou a pilha.
Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve como no homem em agonia. E essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. Então, até à medida que está aí os seus 7 anos, aí mais ou menos, que ele assume realmente a sua consciência. Né? O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. Então, imagine a agonia que é desde o momento em que você sabe, né? Fica imaginando assim, como o Gil deu o exemplo do Ira. Aí, você está bem de boa aqui por Itaópolis, vivendo bem tranquilo, daí daqui a pouco diz assim, ó, você vai ter que ir para o Irã lá, você é militar, por exemplo, você vai ter que ir para o Irã. Vão te chamar. Então, qual que foi o seu José ou o seu Jorginho que ficou esperando para ser chamado para a Segunda Guerra Mundial? O seu José, né? Sim. Ficou esperando, né? Estava aguardando. Então, fica imaginando. E você está lá. Olha a agonia. Quando vai ser? Que tipo? Né? Eu já sei de tudo que vai me acontecer, eu já sei o que eu vou enfrentar. Você fica imaginando isso aí? Né? Se a gente tem um problema na vida da gente, a gente não fica com aquele problema, nossa, tempo, e quando vai chegar? Ah, você vai dar uma palestra aí, Gislaine, daqui 3 semanas. Já está sofrendo hoje. Está entendendo? Então, imagine, quando a gente vai ter que enfrentar alguma coisa, uma cirurgia grande, qualquer coisa assim, né? Que é uma prova difícil que você vai passar. Quanta agonia a gente passa aqui. Agora imagine um que vai para cá, vai passar 80, 90 anos e um monte de coisa para fazer. Então, a perturbação já começa ali. Né? E daí todo o processo de encarne, desencarne, assim por diante. Reencarnar não é mole não, viu? Não é mole não. Por isso que a gente não pode desaproveitar isso aí, né? Vamos aproveitar a nossa encarnação. Pergunta 341. A incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma causa de aflição antes da encarnação? Olha, acabei de falar, né? Acabei de contar como funciona. Claro que é, sem dúvida, né? Uma grande aflição, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado. Ele sabe que é necessário, mas sabe que pode acontecer problemas na viagem. Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais isso aí. A hesitação e a insegurança no momento do reencarne. Principais motivos que o espírito fica extremamente medroso, vamos dizer assim, ou hesitado, né, naquele momento. Primeiro, fracasso. Essa é a primeira coisa. Você veja que a primeira coisa não é nem o fato de vai passar pelo sofrimento. O maior medo do espírito é fracassar. Porque ele sabe que aqui embaixo a matéria, os desejos da matéria, ela é muito suscetível. A gente acaba, né, se ir para um lado, para outro, e você perde completamente a tua encarnação. Tá? Então, o maior receio é o de não cumprir o planejamento reencarnatório. Esse é o pior. Sucumbindo novamente às mesmas falhas morais ou vícios de uma vida passada. Porque ele vem com tendências, como diz o Didile. Então, há probabilidade de falhar de novo. E isso é complicado. Né? Essas são, digamos assim, os nossos pecados mais difíceis de a gente passar. Né? Temor pelas provas escolhidas. Ele escolheu. Está pronto. E agora? Vou aguentar essa, vou aguentar aquela. Ao vislumbrar as dificuldades financeiras, doenças, conflitos familiares que enfrentará para a sua evolução, o espírito pode sentir pavor da intensidade do que ele vai sofrer. Receio do esquecimento. Embora o esquecimento do passado seja considerado uma bênção para o recomeço, gera uma insegurança. Pois o espírito sabe que perderá a consciência clara da sua natureza espiritual e de seus objetivos ao entrar na matéria. Isso é muito interessante, né? Porque a gente sabe que, olha, nós somos espíritas. E a gente ainda vive a nossa vida aí fora sem dar a primeira importância de que somos espíritos. Está entendendo? O que a gente quer quando a gente está aí fora? Tranquilidade, né? Privilégio,
facilidade, não é isso? Saúde, dinheiro, gente feliz do nosso lado, é o que a gente quer, não é verdade? Tá. Então, imagina só, alguém que está encarnando, que sabe que quando chegar aqui embaixo, vai perder completamente essa consciência do que é importante para o espírito e começar a olhar o que é importante para o corpo, para a gente, está entendendo? Isso para eles é talvez a maior da agonia. Porque veja bem, teoricamente nós estamos aqui dentro de uma classe tranquila, a gente tem um nível de provas. Nós temos um nível de provas. Mas tem gente, por exemplo, que está num comando, que dele depende decisões às vezes de uma nação inteira. E ele vem, e ele sabe o projeto. Você já imaginou? Naquele momento ele dizia assim, não, entre escolher ir para a guerra ou não, ele diz, não, vou fazer uma guerra. E depois? Vocês estão entendendo? Isso é o que dá um baita de um medo para quem está encarnando no lugar, por exemplo, de mando, de comando, que tem a possibilidade de levar muitas pessoas juntos. E a falha, o momento da falha. Né? Pois o espírito que sabe que perderá a consciência, claro, de sua natureza espiritual e de seus objetivos ao entrar na matéria. Outra coisa, angústia da perturbação. Esse tempo de perturbação também é uma coisa que causa uma certa agonia. Né? À medida que se liga ao feto, o espírito experimenta uma turbação, uma confusão mental, que eu já estava falando, assemelhando-se a uma agonia que se prolonga até que a nova existência então esteja formada. E esse processo é um processo doloroso para o espírito. Né? Medo dos reencontros difíceis. Vou ter que viver com aquela pessoa, né? Às vezes inimigos do passado, às vezes, sei lá, uma situação em que ele te prejudicou um monte, a gente aqui na Terra, quando a gente às vezes pega uma certa, vamos assim, inimizade com alguém, não quer nem olhar na cara da pessoa mais, né? Agora imagina você voltar e viver com essa pessoa do teu lado. Tá? O espírito pode temer ter que conviver novamente com os desafetos do passado. Agora, como familiares ou pessoas próximas. Para realizar, então, claro, o processo de reconciliação. Isso é uma coisa que o espírito também tem um grande medo e causa agonia. Vocês estão percebendo, gente, como não é fácil encarnar? Estão percebendo? Como é difícil para a gente tomar as decisões lá em cima do que vai fazer, do que não vai fazer, e depois de tomado, assumir esses compromissos, essas responsabilidades? Pergunta 342. No momento da sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que assistem a sua partida no mundo espírita, como o vão receber depois na sua volta? Assim quando a gente morre, tem um velório lá, tadinho, né? Se reúne lá, vão dizer tchau, se despedir e tal. Existe isto? Isso depende da esfera que o espírito habita, né? Depende aonde ele está, né? Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o derradeiro momento. O encorajam e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. Frequentemente seguem durante a vida. Né? Então, ou seja, estão do nosso lado enquanto a gente está aqui. Eles se preocupam com a gente e tentam de qualquer forma ajudar a gente. Né? Pergunta 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, o que vemos em sonhos? Que nos testemunham a sua afeição e que nos apresentam com afeições desconhecidas? A gente sonha, você não sonha com pessoas que você não conhece? Nossa, eu sonho muito com pessoas que eu não conheço. Né? São esses espíritos que são amigos nossos que a gente não está mais reconhecendo eles? Muito frequentemente são eles. Eles vêm visitar-nos como ides ver um prisioneiro sob as chaves. Olha só, que paulada, né?
Que nem eles vêm pegar a chave da prisão para visitar a gente. E isso eles fazem durante o sono, né? É o momento que eles vêm, a gente conversa, os mentores e tudo mais. E tem também, já que nós falamos do sono, mas nós vamos falar um pouquinho do sonho depois para frente, um pouco mais. A possibilidade de o sonho é fantástico, gente. Por isso que a gente é muito... A gente não se prepara para dormir, né? Mas se você se preparar mais, fazer algumas orações e pedir a oportunidade, né, de encontros que te tragam alguma coisa de bom, salutar, né, superior, é o momento. Eu tive lendo esses dias atrás um conto pequenininho assim, que falava sobre uma encarnação de duas pessoas que se gostavam muito, mas eles tinham duas missões diferentes na Terra. Ela encarnou num lugar e ela encarnou em outro. E, assim, as lembranças, como ele estava falando, vinha na mente dele e vinha na mente dela, deles. Mas eles nunca se viram, né? Mas no sonho, eles tinham a possibilidade de se encontrar. Está entendendo? Então, a Angelita está encarnada, eu também. Mas eu não conheço ela, mas em sonho, como eu saio do corpo e frequento o plano espiritual, eu tenho lembranças, aí eu conheço ela. E aí a gente se encontrava. Os dois se encontravam e, né, trocavam as saudades em sonho, encarnados. Então o sono, ele é para isso. É para que a gente volte a essa vida verdadeira nossa. Mas daí a gente come demais, vai dormir, só tem pesadelo. Cansado, exatamente, é isso mesmo, né? Brabo, às vezes, né? Não pode nem encostar no maridão do lado, a raiva. Que tipo de sono a gente vai ter? Né? É claro que não. Mas quando a gente tem essa capacidade, né? É diferente. Muito bem. E é isso aí. Essa parte nós terminamos. Daí semana que vem nós vamos começar com outra questão. Saiu fora do canal, mas hoje eu vou fazer com a música. Hoje. Vai, eu vou pôr a música para você. Então o Gabriel vai fazer a prece, depois a gente vai para o passe. Só que agora vai aparecer a imagem da Ave Maria do vô. Não, só vou colocar a música. Mas vai aparecer a música da Ave Maria aqui? Ai, da Ave Maria não. Não vai aparecer. Mas quem que vai fazer a palestra? Tia Nilton diz da onde que ele é. Mas quem que é o palestrante? Mas é a Nilton. Manuela da Senhora, José Nilton. Manuel José Nilton, que é o palestrante. Então pode fazer a prece, Gabriel. E a Nilton do Franco. Faz a prece. Olha, a música está aí. Vai ser a Ave Maria, não tem problema. Já pode começar, a peça de carta vai começar. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá aos viajores pela guia, ao aflito a consolação, ao dolente o repouso. Pai, dai a culpada o arrependimento, a criança o guia, a órfã o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores de amar por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Que eles sejam que a vossa bondade permita os espíritos consoladores de amar por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, na certeza do vosso amor, pode iluminar a terra. Deixar-nos beber as fontes dessa bondade que cunhos de vida, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá para nós. Como grito de cimento e amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, bondade, beleza, ó perfeição, e que hemos algum modo
Deus, dá-nos amor chegar, com graça se subimos até nós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que vale nossas almas, nos fez sentir a nossa imagem. Em nome de Deus, de Jesus, agora encerramos tudo com o Jorge, conhece. Então, com certeza por aí, caminhamos encerrados, grande